tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê por imagens do Instagram, imagens também do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também com perguntas para os nossos entrevistados. 11 97 335 0038, 97335 0038 é o número do WhatsApp. E nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, hoje segunda-feira, então vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde para todo mundo, para essa nossa nova jornada que se inicia hoje. Vamos escalar os nossos entrevistados, colocar em campo todos eles, para análise e debate dos nossos assuntos. Márcio França, ex-governador de São Paulo, do PSB, foi prefeito de São Vicente, deputado federal, secretário estadual de Turismo e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e é o atual presidente da Fundação João Mangabeira. Governador Márcio França, muito prazer recebê-lo no programa Gente que Fala. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Friozinho, né? Agora estamos acostumando com essa fase nova do Brasil. Hein? Friozão, né? Nos últimos dias, o negócio foi... Hoje a temperatura um pouco melhor, mas ainda bastante frio, né? Mas vamos lá, faz parte do inverno, né? Isso mesmo. Vamos seguir aqui. Kleber Carrilho também com a gente, cientista político, professor universitário, professor do Instituto Português de Administração e Marketing, também da Escola de Comunicação e Artes da USP. Tudo bem, Kleber Carrilho, mais uma vez com a gente? Obrigado por colaborar conosco mais uma vez. Tudo bem? É um prazer estar com vocês. Desculpe-me, realmente a internet deu um probleminha aqui. É um prazer estar novamente com vocês, governador, Márcio França, Ricardo, Mauro. É sempre interessante discutir o Brasil, debater o Brasil neste espaço democrático que é o programa Gente que Fala. Para você, bem boa tarde aí. São que agora 4:04 em Portugal. Isso mesmo, 4:04. Fátima, cidade de Fátima, você está, né? Estamos em Fátima, na Serra do Aire. Não está tão calor quanto Lisboa. Lisboa está em torno de 30 graus, aqui uns 20 e pouquinhos. Estamos num verão fresco aqui. Muito bem. Também com a gente nessa jornada, eu apresento aqui no programa Gente que Fala, o jornalista, assessor de imprensa, Ricardo Nonato. Tudo bem, Nonato? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, César. Boa tarde, governador Márcio França. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na Trianon e nos veem neste momento. Nonato, eu vou te pedir uma gentileza. Coloca o seu telefone, seu smartphone na horizontal para ficar no padrão dos demais aqui. Muito Opa, agora sim. Agora estamos sim, centralizado na tela para que todo mundo que está aqui pelas redes sociais consiga acompanhar toda a nossa transmissão de hoje. Então vamos lá, 12:04 ao nosso primeiro assunto. Pessoal, suspensa por 2 semanas, a CPI da Covid retoma atividades amanhã com novas frentes de apuração. Durante o recesso, os senadores receberam inúmeros documentos sobre temas já debatidos na comissão, como a promoção de remédios ineficazes e encontros do chamado gabinete paralelo, mas também os resultados de uma série de quebras de sigilo bancário e detalhes de assuntos ainda não examinados pela CPI, como a compra da vacina do laboratório CanSino e um contrato com a VTC Log, que é responsável pelo armazenamento e distribuição de medicamentos. Governador Márcio França, muito bem, a CPI vai retomar os trabalhos depois de uma parada breve aí de 15 dias para o recesso, lá no Congresso Nacional. Sua expectativa para essa retomada, qual é, governador? Olha, é sempre muito triste a gente ver que durante esse período de mais dificuldade, que as pessoas perderam seus parentes, seus amigos, né? Muita gente perdeu seus negócios, muita gente vai ter sequelas, né, do Covid. Não são só os mortos. Eu sempre encontro gente que tem alguma sequela, né? Tem um amigo, Ricardo Isaac, que está com a perna toda paralisada por conta do Covid, enfim. Você imaginar que alguém ainda tirou proveito, né, desse momento. E o mais grave é que tudo isso ainda estamos na esfera federal. Se descer para o estado de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, enfim, vocês se recordam que eu fazia as críticas com relação àqueles hospitais de campanha, né?
as compras. Tem uma compra inacreditável de uns respiradores que nunca chegaram, 80, 90 milhões de reais. A emergência, a urgência, a pressa faz as pessoas comprarem mais depressa, desesperados. Não quer dizer que sempre é desonestidade, mas certamente é imprudência, né? Quando você se programa, quando você é mais experiente, você se programa para determinadas circunstâncias mais difíceis. A Covid, ela tem um número que é 19, né? É 19 porque ela começou no ano de 19. E, portanto, todo mundo, do mundo todo, sabia que ela viria. Era uma questão de preparação. Nós não nos preparamos, né? Eu me recordo de voltar de uma viagem em 19 e solicitar, requerer ou pedir pela internet que o governador fechasse Cumbica, porque o Brasil tem uma vantagem, uma desvantagem-vantagem, né? É o único país que tem um aeroporto só que praticamente entra os estrangeiros. Se tivéssemos feito ali uma quarentena bem feita, teríamos tido muito menos mortes. Mas, infelizmente, ele não ouviu. Logo depois fizeram um carnaval enorme em São Paulo, me recordo, chamava Carnaval do Século. Juntaram 3 milhões de pessoas nas ruas. Chinês que tem dinheiro vai para a Europa. Europeu que tem dinheiro vai passar o carnaval no Brasil. Estava na cara que isso ia ser uma sequência natural, né? Então, essa falta de preparo, de experiência, fez com que nós disseminássemos. Governador Márcio França, o senhor está entre os que defendem a investigação de governadores e prefeitos, e quando foi instalada a CPI da Covid lá no Senado Federal, muito se falou a respeito disso. O presidente Bolsonaro quis isso, a base do governo trabalhou também nesse sentido, e a gente sabe que o Senado Federal não tem competência para essa investigação, porque esse papel é para investigar governador e prefeito, respectivamente, Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores. O senhor tem expectativa de que essas investigações nessas esferas possam ocorrer em relação a eventuais desmandos no combate à pandemia? Quando a gente personaliza, dá a impressão que você quer investigar o prefeito ou o governador. Não é isso. A gente quer investigar o dinheiro público federal. Todos nós pagamos por mês impostos para que tudo isso vá para um pacote que é o SUS. Quando o SUS distribui esse dinheiro e o dinheiro é mal utilizado, não importa onde é que ele foi mal utilizado, ele foi mal utilizado. Então, não é para poder pedir impeachment de governador, embora alguns mereçam, né? Mas é para poder investigar o mau uso. E eu volto a afirmar, o mau uso, eu já fui prefeito, governador, nem sempre é por desonestidade. É por pressa, desespero, falta de programação. Nada justifica a Covid ter o número 19 e, em 19, o Estado de São Paulo ter levado 50 empresários para a China, para Xangai, para passear em Xangai. Nada justifica, nada. E ninguém percebeu que as pessoas estavam de máscara lá, que ia traduzir em Covid para cá. Então, essa falta da experiência, que ela é de responsabilidade de todos nós, porque ninguém foi nomeado prefeito ou governador, eles foram eleitos, né? Mas a gente aprende com os erros, ou seja, se você vai passar por um período de turbulências, você vai procurar um piloto com mais experiência. Aqueles com menos experiência tendem a derrubar o avião. Kleber Carrilho, seu olhar, sua observação em relação à retomada dos trabalhos dos senadores da CPI da Covid-19. Como é que você está acompanhando? Então, Mauro, governador e Ricardo, a gente está vivendo na pandemia de Covid-19 uma demonstração muito interessante da gestão pública, né? Porque quando a gente observa o que aconteceu no Brasil, o que tem acontecido no Brasil, e aí eu concordo com o governador Márcio França num aspecto que é a questão de uma imaturidade para a gestão pública, de uma incompetência para a gestão pública. E isso ocorreu em várias esferas.
Na esfera federal, o presidente não foi competente ao chamar para si a liderança sobre um fato tão grave quanto este. Os governadores olharam para essa falta de liderança do presidente e viram oportunidade eleitoral, alguns mais do que outros, mas, em geral, os governadores olharam para isso e disseram: já que o presidente não vai liderar, eu vou ser o grande salvador do país. Então, todo esse processo demonstra um descuido do ambiente político brasileiro, da gestão pública brasileira, com a gestão, com o planejamento. Aquilo que o governador disse agora: olha, 2019 apareceu, junta um comitê de crise e começa a resolver o problema. Não adianta, não, a gente vai ver depois. E aí, naturalmente, gestão pública, dinheiro público, sem planejamento, sem gestão, ocorrem desvios aos montes. É claro que não dá para a gente nomear agora a polícia, o próprio Senado com a CPI, o Ministério Público vai cuidar disso, mas é claro que houve compras estranhíssimas e o Senado tem tomado conta de uma parte dessa investigação. O problema é que, de novo, CPI serve para muita coisa, mas principalmente para apresentar personagens para as eleições seguintes. Então, o que a gente precisa é um trabalho muito sério do Ministério Público, das polícias, de todas as polícias, da Polícia Federal, da Polícia Civil nos estados, para cuidar daquilo que foi feito com dinheiro público, por dolo ou por culpa, não importa. A gente precisa observar o que houve. A CPI, a meu ver, está sendo apaixonada demais, né, e essa paixão acaba tirando credibilidade. Então, eu não sei até que ponto a CPI é o lugar certo de onde vão sair os resultados daquilo que a gente espera ver, né, que é onde foi parar o dinheiro público e o que é que vai haver com as pessoas que desviaram dinheiro público. Né? A questão política eleitoral, claro que a CPI é fantástica, mas prender quem precisa ser preso, retomar o recurso público que foi desviado, isso eu não sei se a CPI do Senado vai dar conta. Ricardo Nonato, sua expectativa em relação à retomada dos trabalhos dos senadores na CPI da Covid-19 e se você já tem uma expectativa também em termos de relatório, né? Ainda tem bastante chão, né? A CPI foi prorrogada por mais 90 dias, vai até novembro, mas você acha que já dá para desenhar um relatório? Nonato? Olha, Mauro, me ouve? Está me ouvindo bem? Sim. A tecnologia, estou com um pouco de dificuldade na tecnologia aqui para me acertar. Eu vou fazer um misto do que disse o governador Márcio França e o Kleber. O governador Márcio França disse muito bem: a CPI é para investigar dinheiro público, o gasto com o dinheiro público, é investigar o nosso dinheiro. E o Kleber disse muito bem: se tornou ali um pouco da falta de credibilidade da CPI por conta de alguns personagens que usam a comissão para fazer um palanque. Eu acredito que o relatório está pronto, mas não está pronto, como disse o governador Márcio França, para fazer uma investigação do dinheiro público. Está pronto contra o inimigo político, que é o presidente da República hoje. Eles não estão interessados, ao meu ver, em investigar realmente se nós deixamos de gastar corretamente, se nós gastamos de forma errada, se o governo jogou muito dinheiro fora, se houve corrupção. Eles não estão interessados pelo que a gente tem visto. Eu assisti a CPI desde o início dos primeiros depoimentos e a gente percebe claramente que ali virou um palanque eleitoral. A gente vê alguns personagens que sabemos que tiveram alguns problemas com gasto de dinheiro público de forma errada no passado e até sendo investigados, e hoje simplesmente vociferando a favor do bom gasto do dinheiro público, a favor da população. Eu, sinceramente, vejo que pouca gente ali está preocupada realmente com as vidas, com as mais de 500 mil mortes. Ali tem muita gente mais preocupada com 2022, mais preocupada com a eleição, em fazer palanque eleitoral e fazer a gente de trouxa mais uma vez. Ninguém está interessado em investigar dinheiro público ali, ao meu ver, pela forma que está se desenhando. A gente vê a forma como eles tratam determinadas pessoas que vão depor. Tem alguns que parece
que eles estão num show daquela pessoa. E é isso que, ao meu ver, Mauro, até pela experiência de acompanhar o parlamento durante muitos anos, né, esse documento, esse relatório da CPI, já está praticamente pronto. É culpar o presidente da República, preocupar os assessores do presidente, todo mundo, mas olhar realmente, se preocupar com nós brasileiros, eu acredito que não. Governador Márcio França, a partir dessa observação do Ricardo Nonato, também do próprio Kleber Carrilho, essa impressão de falta de preocupação com o dinheiro público, e esse é o objeto, vamos investigar os caminhos do dinheiro público, falta de preocupação com a população. Por que tudo vira luta política, vira um palanque em muitas das situações? Eu vou levar para um outro campo aqui. Vamos pegar uma casa parlamentar em que o governador, uma Assembleia Legislativa, o governador mandou um projeto que é bom. O senhor foi governador, né? O senhor acho que deve ter passado por essa experiência. Manda um projeto que é bom. E tem a oposição que faz a oposição pela oposição. O projeto é bom, mas há uma oposição pela oposição. E às vezes o projeto é ruim, e a base do governo vota com o governo porque tem que votar com o governo e vota constrangida. E tudo isso em nome da luta política que existe dentro do parlamento, porque muitas vezes essa questão da luta política e menos o olhar para a população. A política é um reflexo idêntico à vida da gente. A gente, às vezes, se nega a aceitar, mas a vida da gente é assim. Quando você é casado, né, tem dias que você discute com a tua mulher por um motivo qualquer e você insiste num tema, mas você não tem muita convicção naquele tema, você acha que ela tem mais razão, ou vice-versa. A política tem praticamente dois grandes lados, isso é no mundo todo, né? Quem olha as coisas mais individualmente, que é uma maneira de olhar, e não está errada, né? Então, se eu sou mais individual, eu priorizo as minhas coisas em relação aos outros. Não há nenhuma culpa nisso, nenhum problema, porque, afinal de contas, você vive a sua vida. Se você morrer, o teu mundo acaba, enfim. E há quem olhe as coisas mais de maneira coletiva. São visões diferentes, né? E isso divide praticamente a humanidade há 20 mil anos, desde que o homem é o homem, né? Então, essa divisão clássica, assim. Dá para você encontrar boa justificativa dos dois lados. O que eu vejo é que, se nós tivéssemos um país minimamente equilibrado, minimamente arrumado, não haveria problema de você defender a sua individualidade. O problema é que nós estamos num país que 10 pessoas têm como renda o equivalente a 100 milhões de pessoas. Será que essas pessoas não podem repartir um pouco dessa renda dessas 10 pessoas? Será que é preciso ter assim um exagero de renda para que os outros possam minimamente se alimentar, ter dignidade? Bem, na minha visão e na visão de quem pensa como eu, isso não está correto, né? Quando a gente vê esse processo eleitoral brasileiro, que aconteceu nas últimas eleições, houve uma eleição coletiva, uma constelação de eleitos completamente inexperientes. É como se amanhã fosse fazer um programa A Gente que Fala, trouxesse 3 rapazes estagiários e colocasse aí no lugar de vocês. Eles podem até ser preparados tecnicamente, enfim, mas a tendência de dar errado é muito grande. Eu amo meu neto, o Enzo. Ele tem 11 anos, né? É minha paixão. Mas se eu colocar meu neto para pilotar um avião e com 300 pessoas e atravessar o Atlântico, a chance de cair é grande. Eu não posso depois culpar meu neto, porque ele não tem condições de pilotar um avião. Quando eu imaginava a eleição presidencial, a eleição de governador, até mesmo a de prefeito em São Paulo, com as condições de saúde do então prefeito, eu imaginava que isso não podia dar certo. Nós íamos estar assim, cutucando a onça com vara curta, né? E aí nós estamos colhendo esse resultado.
Você fala, não, mas no mundo todo tem mortes de Covid. Tem, mas tem em menor proporção do que tem no Brasil. E no Brasil tem estado muito mais pobre que São Paulo, que tem uma proporção muito menor do que em São Paulo. E aí é inadmissível, porque nós aqui em São Paulo, nós temos uma certa pedância. Nós estamos acostumados a liderar, a conduzir. São Paulo tem uma tradição, né, de ser a locomotiva e não ser vagão, porque os nossos valores financeiros, nossa arrecadação, a nossa produção é muito superior. Então, quando você vê São Paulo na rabeira do país, em termos de mortes, você tende a procurar o que aconteceu de errado. Sim. Governador Márcio França, o senhor integra o PSDB, faz parte dos quadros do PSB desde que entrou para a política, há mais de 30 anos. É um dos nomes mais cortejados para as eleições do ano que vem. O seu nome tem sido mencionado como possível vice do ex-governador Geraldo Alckmin e também vice do ex-presidente Lula. Porém, o seu partido, o PSB, mesmo sem o Eduardo Campos, sem o saudoso Eduardo Campos, né, vítima do acidente aéreo, parece cada vez mais forte, filiando nomes como o do deputado federal Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, e também do governador do Maranhão, Flávio Dino. O que a gente pode esperar de Márcio França em termos de candidatura para o ano que vem? E sobre o próprio PSB, governador? Tido mais como centro-esquerda, está caindo mais para a esquerda agora, com Freixo, que veio do PSOL, e com Dino, Flávio Dino, governador do Maranhão, que veio do PCdoB? Não, a gente tem um partido que sempre se acostumou a conviver com divergências internas sem ter tendências, né? Aquelas coisas das tendências, enfim. Eu, se pudesse ser candidato, eu gostaria de ser candidato a presidente da República, que é o que eu acho que eu me preparei para ser, né? Quer dizer, se tivéssemos tido 1% de votos a mais para governador na eleição passada, eu teria ganho do Dória. Eu disse que o Dória seria um desastre. Se eu tivesse ganho aquela eleição, a única disputa que eu poderia disputar agora é de presidente da República. Mas, como eu não ganhei, você tem que ter a humildade de perceber que a população não se convenceu. Então, naturalmente, a minha tendência é disputar o governo de São Paulo. É uma eleição que a pessoa olha para minha cara e lembra dos debates com o Dória. Tudo que eu avisei, tudo que eu falei, cada coisa que eu contei que ia acontecer, aconteceu milimetricamente. Nesses dias, lamentavelmente, no final de semana, eu moro ali na Vila Mariana, né, morava, e perto da minha casa tinha a Cinemateca. E eu me lembro de gravar na eleição do prefeito, do lado da Cinemateca, falando, olha, gente, essa Cinemateca está fechada, o governo federal não quer assumir, governo do estado, prefeitura, está super perigoso. Os filmes eu fui lá ver, estocados de maneira torta, com muita madeira, muito papel. É um perigo para fogo. E aí pegou fogo. Então, o pessoal fez um meme aí na internet, bota a minha cara com aquela mãe de Iná, diz que eu sou o pai de Iná, né? Mas é que o tempo, a experiência da gente vai mostrando. Quem é que não sabia que o Dória ia ser falso com aquela história de Bolsonaro, né? Ele agora vai renunciar ao governo para ser candidato a presidente. Ele vai grudar no Butantan. Coitado desse Butantan, que não tem nada a ver com o Dória, nunca recebeu ajuda do Dória, né? Ele nem sabia dessa vacina no Butantan. Ele vai vincular Dória com Butantan. Vai ser a campanha do Dória Tantan. No Brasil inteiro vai ser o Dória Tantan, o homem da vacina, enfim. Ele tem muitas qualidades como empresário, mas como político, para gerenciar coisas públicas, ele não tem sensibilidade. Então, nós estamos com 30 mil pessoas agora em São Paulo, essa noite, passando frio com crianças, idosos, enfim. Não é possível que ninguém perceba que isso aí está errado. Não é possível que a gente não ache que São Paulo tem condições financeiras de tirar essas pessoas e colocar em algum lugar. Então, na minha visão, nós vamos ter que, aí isso é a vantagem da democracia, a cada eleição as pessoas têm o direito de poder se expressar de novo. Se depender de mim, eu derroto o Dória.
Agora, qual é o cenário, governador Márcio França? Vice numa chapa do próprio ex-governador Geraldo Alckmin, do qual o senhor já foi vice-governador, né? Ou uma chapa do senhor com algum outro partido, ou uma chapa pura mesmo PSB? Não, eu tenho com o Alckmin uma relação de amizade, né? Eu respeito muito o jeito dele, acho uma pessoa muito correta, muito idônea, muito injustiçada. Ele era o homem certo no instante errado, né? Ele perdeu aquela eleição agora para o Bolsonaro, tomou uma saraivada, né, numérica, mas ele é um homem corretíssimo. Então, a gente tem um combinado de irmos juntos. Em qual posição nós vamos vai depender dos números. Se ele sair do PSDB, eu espero que ele faça agora no mês de agosto, começa um jogo diferente. Ele é a ficha número 7, talvez o tucano mais famoso do Brasil, né? Disputou 2 vezes a presidência da República, um homem que conhece muito São Paulo. Então, se ele sair do PSDB, que é o que eu espero, começamos um jogo novo. Aí, quem vai estar em qual posição, eu com ele topo qualquer posição, e ele me disse, Márcio, com você eu topo qualquer posição. O importante é tirar essa gente daí do governo de São Paulo. E o Dória e o Dorinha, o governador e o vice-governador, porque eles fazem parte de um conglomerado, de uma visão de política que parece o cúmulo da insensibilidade. Aumentar todos os impostos de ICMS durante esse período e abaixar o imposto do combustível de avião, parece que estão dando um tapa na cara da gente. Então, nosso objetivo é tirar esses caras aí. Kleber Carrilho, pergunta para o governador. Então, governador, uma coisa interessante é quando a gente olha para o PSB, essa tendência um pouco mais à esquerda, como disse o Mauro, né? E se a gente pensar no PSB nacional se alinhando a uma candidatura do ex-presidente Lula, uma tentativa do ex-presidente Lula voltar à presidência, e o senhor no PSB, essa aproximação com Geraldo Alckmin, que pode ir para o PSD, por exemplo, do Kassab, se torna muito interessante. Mas aí seria uma candidatura, o senhor enxerga essa candidatura ligada à candidatura do ex-presidente Lula em nível federal? Como é que o senhor enxerga isso? Não, eu não enxergo. Eu acho que nós buscamos um socialismo que você convive aí em Portugal, né? Que é o que a gente acha que é o correto. Quando as pessoas associam no Brasil o socialismo, associam com Venezuela e Cuba. Aliás, o Dória falou várias vezes para mim que eu era o Márcio Cuba, enfim. O Dória não tem noção, né? Como muita gente não tem noção das nossas pretensões. Agora, o que eu posso garantir, assim, nosso desejo é que o nosso partido tivesse um sucessor para o Eduardo Campos. Houve um acidente muito grave e o nosso presidente partidário, o nosso candidato a presidente, morreu. Então, é claro que houve um rearranjo, né? E nós tínhamos um certo combinado de que ele seria candidato a presidente, ganharia, e como eu era muito amigo dele, quem sabe eu me credenciasse para a sucessão dele. De repente, ele morreu. Então, nós vamos ter que refazer esse caminho. Nesse instante, se ficarmos com as hipóteses normais, que é Lula e Bolsonaro, nós não teremos dúvida de fazer a opção pela democracia. Sim, agora, vamos tentar, até o final, encontrar alternativas que possam ajudar a abrir essa chave aí e tirar essa dicotomia brasileira equivocada. Nesse sentido, o governador Márcio França, já a gente vai falar sobre a possibilidade de terceira via para essa disputa presidencial do ano que vem. Antes disso, Nonato, pergunta para o governador. Exatamente, Mauro, já me antecipando nessa questão da terceira via, como você falou, o governador Márcio França, PSB, como vou na cola do Kleber, que falou agora dessa questão interessante, Marcelo Freixo, Dino, Lula, tendo aquela questão da possibilidade dele ser vice do Lula, o governador Márcio França, ou do Alckmin aqui em São Paulo. Mas Presidente Prudente, que é uma das cidades mais importantes do estado e do país, o prefeito Ed Thomas, do PSB, esteve recepcionando o presidente Bolsonaro e está alinhado com o presidente Bolsonaro, até recebendo verbas, inclusive. Governador, o senhor falou de 2018, aquele discurso acalorado, esse extremismo que transformou o Brasil e trouxe aos parlamentos, a todos os parlamentos, pessoas inexperientes, pessoas sem musculatura no discurso político, né? Apenas paixões.
senhor acredita que, neste momento em que uns estão alinhados com um político, outros com outros, é o momento da gente equilibrar o país, acabar com as torcidas organizadas que, infelizmente, retardam o nosso crescimento? Seria ótimo, né? Eu sou daquele tempo que a gente fazia as nossas divergências no final de semana, nos jogos de final de semana. Eu sou Santos, disputava com o Palmeiras, um ganhava, outro perdia. Aquela angústia demorava até no dia seguinte, uma brincadeira, um sarro e tal. 2 dias depois já tinha outro jogo, Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, enfim. O Brasil é o país mais lindo do mundo, porque conseguiu misturar, né, umas posições diferentes. O Alckmin fala, e com razão, que aqui é o lugar que o judeu casa com o árabe, o filho tem um neto japonês que tem sotaque italiano. Isso era a nossa característica. Tanto que os passaportes brasileiros sempre valeram mais, porque todo mundo queria um passaporte brasileiro, porque você podia estar em qualquer lugar do mundo, ninguém sabia quem era brasileiro, de tão misturado que nós somos. Essa é a nossa qualidade, né? De repente, a gente conseguiu, por um motivo aí momentâneo, muito pelo Dória, mas, claro, que pelo Bolsonaro também, tentar cada um se identificar num campo político. Mas isso é minoria. Como dizia o Paulo Maluf, os que têm colante do Covas são do Covas, os que têm colante do Lula são do Lula, e os que não têm colante no carro são os que são Maluf. Ele falava isso, né? O que eu acho é que a grande maioria tem bom senso, tem bom senso. Agora, não podemos valorar isso por algumas circunstâncias. Quando você se elege prefeito, por exemplo, como é o caso do Ed lá em Presidente Prudente, que é uma região super com dificuldades financeiras, uma região com bastante dificuldade. Eu ganhei em 90% das cidades dessa região, da região de Prudente, e aí o sujeito é presidente da República, vai destinar um recurso. Você vai fazer malcriação para o cara? Não vai. Você vai lá buscar o recurso, vai tentar ajudar a sua cidade. Até porque, quando você se elege prefeito ou governador, você é governador de todos, inclusive daqueles que não votaram em você. Esse é um erro do Bolsonaro, é um erro do Dória, achar que você é presidente ou governador só daqueles que são seus. Quando você quer ser assim, você tem que ir para o parlamento, que aí você defende só o seu público. No executivo, você tem que defender todo mundo. No dia seguinte que eu perdi a eleição para governador, no dia que o Dória tomou posse, ele é o meu governador. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Esses dias me falaram de um programa novo que o Bolsonaro quer lançar, do alistamento civil, que eu defendo há muitos anos. Me perguntaram, mas o Bolsonaro vai lançar o seu programa? Você não vai protestar? Eu falo, não. Se ele lançar um programa que eu defendo, eu vou elogiar. Porque, independente de ser o Bolsonaro, eu vou elogiar. Claro que eu gostaria que alguém nosso tivesse feito, mas se não faz, então nós não podemos levar essa coisa ao extremo. Mas, para isso, você precisa ter alguém que consiga amalgamar, né? Quer dizer, circular por esses dois ambientes, conseguir convencer um policial militar em São Paulo, e por isso, na Polícia Militar, acho que tem 90% dos votos votaram Márcio França e votam Márcio França na Polícia Civil, enfim, nos servidores públicos, né? Mas eu também tenho votos de pessoas à esquerda que sabem do meu pensamento. Eu sou filiado a um único partido há 40 anos. Se eu tivesse que mudar, já teria mudado, né? Então, assim, as pessoas sabem dos meus pensamentos, mas isso não impede de eu conviver com outros diferentes e respeitá-los. Então, eu penso que essa foi a última eleição que nós tivemos desses desastres assim, independentes, né? Nós vamos caminhar agora para procuras do piloto mais experiente, do navegador com mais experiência, porque todo mundo arriscou um pouco, imaginando o fim da política. E, de repente, percebeu que pode ser pior, né? Que depois do caos não vem o paraíso, vem mais caos ainda, né? Faltando 24 minutos para 1 no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Um intervalo rápido, em 30 segundos a gente está de volta com a sequência aqui com o governador Márcio França, o Kleber Carrilho e o Ricardo Nonato. Até já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, no menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 23 minutos para uma, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes aqui do nosso próximo tema, pessoal, ao longo do mês de agosto vai acontecer o 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, começa hoje, na verdade, e com a participação do presidente do MPD, o Procurador de Justiça Ricardo Prado, também a presença do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, da Procuradora-Geral de Justiça Ivana Sei, da pesquisadora e professora Maria Tereza Sadek, da colunista de política da Globo CBN, Bela Megali, da colunista do Globo Malu Gaspar, do presidente do CONAMP, Manuel Murrieta, e do presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Paulo Penteado. Tudo isso, então, no 7º Congresso do Movimento do Ministério Público Democrático, 7º Congresso Nacional, a partir das 7h30 da noite, hoje, pelas redes sociais do MPD, aquele convite, então, feito para você acompanhar. Seguindo aqui com o nosso próximo tema, 12h38, na coluna de sábado do Diário de São Paulo, o cientista político Kleber Carrilho, que está aqui com a gente, pergunta se existe desejo de parte importante da população para a chamada terceira via ou se esse é apenas o desejo de alguns. O Kleber Carrilho diz que há vários nomes que se intitulam ideais para a terceira via, mas que não conseguem nem convencer os outros a apoiá-los. E sozinhos, os projetos pessoais só são peças publicitárias e de marketing que não conseguem transformar o pequeno sucesso nas redes em votos. Isso tudo é texto do Kleber Carrilho na coluna dele no sábado no jornal Diário de São Paulo. Kleber, e você cita esses nomes na sua coluna, tem Ciro Gomes, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Marina, entre outros. Enfim, por que essa terceira via está demorando tanto a surgir, se é que vai surgir, essa questão de que um não consegue ter o apoio dos outros? Isso tem a ver com o personalismo da política, ou seja, vou eu, se vocês não me apoiarem, não vai rolar, e aí fica todo mundo vou eu, e nada anda. Então, Mauro, você sabe que este texto causou um estresse, principalmente entre os defensores do candidato Ciro Gomes, do ex-candidato, ex-ministro Ciro Gomes, né, vieram me cutucar lá nas redes e tal. E é uma questão interessante, porque uma terceira via, embora pareça algo viável, porque quando a gente olha tanto para essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro, parece que há um espaço para essa terceira via, só que ela precisaria ser uma via não apaixonada. Por quê? Tanto Lula quanto Bolsonaro carregam uma coisa importante, que é a paixão. Então não dá para você construir uma outra paixão aí no meio. E a gente precisaria de um projeto racionalmente construído, de um projeto de país, de um projeto que tivesse uma possibilidade de apresentar objetivo. E, infelizmente, a gente tem esse personalismo que você cita na política brasileira, que faz com que cada um desses líderes ache que ele deve ser o porta-voz dessa terceira via. E, claro que, para ser porta-voz de qualquer via, de qualquer projeto, você tem que, obrigatoriamente, conquistar apoiadores. E se esses líderes, eu citei Marina, Mandetta, o próprio João Dória, não conseguem nem convencer os outros para ser o líder dessa terceira via, fica muito difícil a gente imaginar que há uma possibilidade de construção de algo estável, de algo que tenha sentido político e que seja entregue à população até o ano que vem.
Porque, neste momento, Lula e Bolsonaro carregam uma grande parte da população. Quando a gente olha para as pesquisas, 2/3 da população tem uma identificação com cada um desses cantos. Por isso, e eu digo cantos, né? Por isso, essa opção ao centro, ela precisaria, como eu disse antes, de um projeto estruturado, de um projeto de país com características, e a gente vê em vários outros países, né, em outros lugares, com características de olhar para o Brasil de 2030, de 2040 e dar respostas que façam sentido para as pessoas. E, infelizmente, neste momento, nem João Dória, nem Marina, nem Mandetta, nem Ciro estão conseguindo fazer. Uma terceira via não deve ser construída com uma antecedência de 4 anos, terminada uma eleição, já pensar na próxima, porque senão qual é o risco? De aparecer aquele aventureiro, aquele salvador da pátria, aquele outsider fala, deixa comigo que eu resolvo, e não é por aí. Né? Não, eu acho que nem é o caso neste momento, porque os salvadores já têm nome, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro, com características completamente diferentes. Um é um democrata, o outro não liga muito, não gosta muito da democracia, mas eles têm eles formaram esse personagem de salvador, de pai, de mito no lado, né? Então esse outsider não consegue surgir aí ao centro. Como eu disse, o centro, essa terceira via deveria ser uma via racionalmente construída, um projeto político com sentido para os próximos 10, os próximos 20 anos. Infelizmente, a gente não tem liderança política neste momento no país para liderar e conseguir conquistar os outros, né, os outros líderes também, para estar neste projeto em conjunto. Dá para cravar, então, Kleber Carrilho, que não teremos terceira via? Você, como cientista político, afirma isso? Hoje eu não consigo enxergar. É claro que o que eu observo hoje é o dado de pesquisa, é o comportamento nas redes, é o comportamento que a gente consegue enxergar das pessoas. A gente não consegue ver essa terceira via. É claro que é possível que ela seja construída. Os dados para que ela seja construída estão aí. É justamente conseguir juntar estas lideranças que têm poucos votos, né, ou 5%, 10%, e que não conseguiriam se eleger ou chegar a um segundo turno, mas juntar essas lideranças em cima de um projeto. Então, justamente para fazer, para ser uma alternativa às outras opções que, como eu disse antes, com características diferentes, trazem principalmente a ideia da paixão como componente principal. Ricardo Nonato, sua observação. Terceira via, você acredita que teremos? Você com experiência na assessoria de imprensa parlamentar, na assessoria parlamentar, por exemplo, um parlamentar pode aparecer e nesse momento, ser uma alternativa para a terceira via? Olha, Mauro, eu acho que muita gente, uma boa parcela da população, grita por uma terceira via, respeitando as opiniões de quem é Bolsonaro, de quem é Lula. Como disse o governador Márcio França e como disse o Kleber, o presidente Lula é um cara focado na democracia, né? Porém, o que estraga é a torcida organizada, né? A torcida organizada acredita que, se ele eleito, ele não pode governar para o outro. A gente vê quando surgiu a Covid, que surgiu uma fake news que Cuba teria inventado a vacina contra a Covid, e a gente já viu nas redes sociais aquele bando de louco colocando quem é Bolsonaro não vai precisar tomar vacina. Ou seja, é muito mesquinho, né, a torcida organizada. Agora, uma terceira via, o processo eleitoral já mostrou muito. O governador Márcio França, como um homem experiente na política, pode dizer isso. A gente, de uma hora para outra, surge uma terceira via, surge uma pessoa. Eu acho que estamos em agosto, estamos muito... Até outubro do ano que vem, ainda temos alguns meses. Temos esse cenário agora, esse calor, essa emoção, mas é possível surgir uma via racional aí, sem grandes paixões, que de repente a população possa olhar e falar, pô, tá aqui, ó, esse caminho aqui pode ser a garantia. Então, eu não descarto uma terceira via ainda. Eu acho que ainda é cedo para descartar uma terceira via, o Mauro Friesman. Governador Márcio França, o senhor descarta uma terceira via? Dá para bater o martelo nisso ou tem ainda alguma expectativa de algum nome? O governador Márcio França, agora que está no carro, está em movimento, claro, não está dirigindo, está no banco de trás. Olha, a palavra terceira via, ela já começa sendo um equívoco, né?
Se ela ficar forte, ela deixa de ser terceira, ela passa a ser segunda, né? Então, algum dos dois enfraqueça para que surja a possibilidade de um segundo nome. O nome mais colocado nacionalmente é o do Ciro Gomes, é um homem experiente, já exerceu vários cargos, foi prefeito, deputado, ministro, foi governador, foi meu colega deputado, é um homem brilhante, cheio de qualidades, enfim. Mas, de algum jeito, parece que não consegue, né, puxar para si essa coisa da tentativa da busca. A terceira via ou a segunda via, se você olhar em pesquisas, tem 31%, 35% dos votos, quer dizer, quase um terço dos brasileiros prefeririam ter um nome assim. Mas, de alguma forma, ele não consegue, ou pelo menos não tem conseguido. Embora tenha se redesenhado, né? Ele entrou muito mais jovem, conseguiu encontrar uma linguagem mais jovem. Eu penso que, se nós tivermos paciência, porque, claro, o Mário Covas dizia, é verdade, quer dizer, jornalista e político são os dois seres mais ansiosos. A gente sempre quer antecipar um pouco o que vai vir no futuro. 1 ano e meio antes da eleição é muito pouco provável a gente cravar, né? Se alguém tivesse me dito que o Bolsonaro ia ser eleito presidente da República, eu apostaria que não, há 1 ano e meio antes da eleição, né? E ele conseguiu se eleger. Então, eu penso que nós vamos ter ainda um período onde, se o Bolsonaro continuar caindo numericamente em pesquisa, sem muito apoio. Hoje eu vi pela primeira vez de pessoas importantes do Centrão, que são os partidos que dão sustentação para ele, um certo esgotamento das pessoas pelos erros dele. Ele não para de arrumar encrenca. Então, se isso tudo acontecer, vai surgir um nome novo, e aí pode ser qualquer coisa que surja como nome novo. Qualquer nome novo seria muito, muito difícil para o Lula e para todo mundo. Eles quase que são uma espécie de gangorra. Quer dizer, um torce para o outro estar numa posição boa porque ajuda um ao outro, né? Sim. Faltando 12 minutos para 1 no programa Gente que Fala, Ricardo Nonato, a TV Globo e Record TV, rivais até mesmo na política, se uniram para criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro contra o Poder Judiciário. Na edição da quinta passada do Jornal Nacional, JN, o William Bonner usou meias palavras para acusar o presidente de mentir sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. E a Mariana Godoy, no Fala Brasil de sexta-feira, classificou como bizarra a live feita pelo presidente para atacar o sistema eleitoral, aquela live de quinta-feira que o presidente faz toda semana. A reportagem mostrou trechos da live, essa da reportagem da Record, né? E reforçou que o presidente não apresentou provas de fraudes nas eleições presidenciais. Em relação ao Jornal Nacional, as críticas, ou as meias palavras, né, do Bonner, em relação ao presidente, acusando o presidente de mentir sobre as decisões do STF, é aquela situação de que o presidente sempre tem dito que ele não pôde fazer nada na pandemia porque foi impedido pelo STF, quando o STF, na verdade, deu autonomia para governadores e prefeitos para essa atuação e não proibiu o presidente em relação a essa atuação. Como é que você observa? Esse texto todo que eu li, inclusive, é da coluna do Daniel Castro, Notícias da TV, do UOL, escrito aqui pelo Vinícius Andrade. Como é que você observa essa parelhos aí, né, Globo e Record, nessa questão das críticas? Olha, Mauro, algumas falas do presidente Bolsonaro, todo dia ele tem que arrumar uma confusão. Fica difícil até qualquer emissora defender, né, algumas falas dele, né? Então, eu acredito que a direção de jornalismo das duas emissoras foram bem nessas críticas, porque ele, a todo momento, ele cria algum fato, ele faz um barulho danado, ele adora. Como disse o governador, todo dia ele cria uma confusão, parece que ele adora isso, parece que ele gosta, ou talvez seja algo inteligente dele que a gente não observa. Ele tira do foco determinada coisa e joga aquilo ali para as pessoas ficarem discutindo. A gente sabe que a TV Globo hoje, na linha editorial, é totalmente contra, às vezes até parece uma briga de quinta série. Muitas vezes, se der uma enchente na Zona Leste de São Paulo, vão conseguir arrumar um texto
e jogar a culpa e dizer que o Bolsonaro tinha a ver com aquela enchente. A gente costuma brincar dessa forma no jornalismo, né? Porque claro, essa briga de quinta série, como a gente costuma falar, entre a TV Globo e o presidente Bolsonaro. Mas, neste momento das críticas, eu acho que a Record, mesmo alinhada com o presidente, ou não sei se continua alinhada, seria difícil continuar passando a mão na cabeça num momento como esse, num erro como esse e num absurdo como esse que ele cometeu, né, nessas últimas falas aí com relação às eleições, né? Muito bem. Governador Márcio França, para falar agora da Fundação João Mangabeira, que o senhor preside, a Fundação vai lançar agora nesse semestre a Faculdade Miguel Arraes, instituição de ensino superior, de formação profissionalizante, extensão e pesquisa, e essa faculdade vai atuar pela eliminação da desigualdade social e da pobreza, pela igualdade de oportunidades a todos os alunos, e já existe uma parceria, né, na educação básica, né, entre a Fundação junto com as prefeituras, né, em todo o país, para a questão dessa democratização também em relação ao ensino básico, né? Como é que vai andar tudo isso? Governador Márcio França? Não está na nossa conexão. Não está na nossa conexão, mas vamos seguindo por aqui, pessoal. Perguntas da nossa audiência. Kleber, eu vou começar aqui com a Vera Lima, pelo Facebook, ela está sempre com a gente. Sua opinião, ela pergunta sobre a recepção brasileira ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. Eu acho que é um componente muito interessante, né? O presidente Marcelo é um democrata, né? Eu acho que se a gente consegue explicar, mostrar uma figura de um democrata, o presidente Marcelo é um democrata na melhor forma. Eu acho que foi interessante o presidente estar aí na inauguração do museu, né? Interagiu com o governador, com ex-presidentes e tudo mais, e a ausência do presidente Bolsonaro, mais uma vez, não foi exatamente isso que ela me pergunta, mas eu quero apontar isso, a ausência do presidente Bolsonaro num evento como esse, mais uma vez, demonstra o descuido que ele tem com algumas questões básicas daquilo que a gente chama de polidez na política, né? Então, assim, infelizmente, o presidente Bolsonaro pisou na bola mais uma vez, mas, ao mesmo tempo, ele jogou para a torcida. E a recepção que sempre há e esse relacionamento que o presidente Marcelo tem, por exemplo, com o ex-presidente Lula, foi visitá-lo, o encontrou, alguma coisa do tipo, faz dele aquele cara que, inclusive aqui, consegue conversar com todo mundo, com todas as correntes de pensamento. Por isso, um democrata, o melhor exemplo de democrata que a gente pode ter. Ricardo Nonato, Everton Rodrigues com a gente no YouTube, no nosso canal YouTube, pergunta se existe solução para as fake news nos tempos atuais ou as mentiras seguirão sendo contadas até se tornarem verdades. Olha, é muito difícil essa questão do fake news. Ultimamente houve até essa questão, a criminalização das fake news, né? Porém, infelizmente, ainda temos muito a percorrer. É um território perigoso, é um território terrível. A fake news é como o cara que invade seu celular e rouba sua conta bancária. Então, não adianta você falar assim, o cara vai ser criminalizado por uma fake news ali. O sistema judiciário, a gente sabe que demora, e se não for uma coisa de grande vulto, a coisa não é decidida. Quanta gente não deve ter um processo aí há 20 anos parado? Parado. E a gente vê outros processos aí que do dia para a noite já está lá no STF. Então, as fake news continuarão. Infelizmente, eu acho que não há o que fazer em relação a isso, enquanto o país não alinhar um discurso, como disse o Kleber aí, uma democracia, um discurso democrático, onde as pessoas enxerguem a realidade com razão, com sabedoria, né? O presidente de Portugal é um exemplo de um democrata, é o cara que vai no supermercado de chinelo, é aquela coisa da simplicidade sem ser tosco, né? Então, eu acho que a fake news, infelizmente, a gente vai ter que conviver durante um bom tempo com fake news, infelizmente. O governador Márcio França está na nossa conexão, está reconectado aí, governador?
Acho que ele não está na escuta, né? Algum problema? Ele estava em movimento, estava dentro do carro, no trânsito. Governador? Seu microfone fechado. Governador Márcio França, aí na reconexão. Oi, aqui. pessoal, estou aqui já. Vamos lá. Governador, bem brevemente, porque o tempo está se esgotando. 15 segundos para cada resposta. Eu tenho 3 perguntas aqui da nossa audiência. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, 15 segundos apenas, por favor, governador. Sua avaliação sobre o futuro do PSB. Pergunta ao seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Bem, nós vamos ganhar 4, 5 governos do Estado. Vamos fazer 35, 40 deputados. E se a gente puder encontrar um nome para disputar a presidência da República, vamos disputar. Senão, não vamos. Pergunta da Mônica Alves pelo Facebook. A importância para a população de projetos culturais como a encenação da Fundação da Vila de São Vicente, criada em sua gestão aí em São Vicente. Acho muito importante esse desenho de que a cultura tem que ser uma coisa colocada à parte, é um equívoco. Agora, na hora da Olimpíada, a gente vê muito essa história do esporte e a cultura como os 2 grandes componentes que podem resgatar a autoestima de maneira mais rápida, mais eficaz e mais barata em todo o território brasileiro. Pergunta aqui da Daniela Neves, também pelo Instagram, governador Márcio França. Por que grande parte da população brasileira se mostra mais indignada com o fogo em uma estátua, claro que ela se refere à estátua do Borba Gato, Bandeirante Borba Gato, do que com o fogo na Cinemateca ou na floresta? Porque, no fundo, não é a maioria da população. É que a gente segue muito a internet. Internet é o lugar onde as pessoas que querem se manifestam. Eu entrei agora aqui num restaurante para almoçar. Se eu chegar aqui e tiver uma briga de um bolsonarista com um petista, enfim, arrumando confusão, eu não vou entrar na briga. Eu vou sair aqui e vou para outro restaurante. É o que fazem as pessoas na internet. Se eu ficar arrumando encrenca, eu vou para outro canto. Então, dá a impressão que a minoria é de bom senso. A maioria é de bom senso. Governador Márcio França, o tempo do programa é esgotado, a sua despedida, a mensagem que fica e o nosso bom apetite aí no seu almoço. Obrigado. Olha, eu vim aqui hoje trazer aqui, ó, minha mãe e minha tia, elas vieram almoçar comigo. Cadê elas? Estão aqui, ó. Uma tem 92, outra tem 89. É aniversário, eu vim aqui para poder prestigiá-las, comer uma comida nordestina aqui. Um beijão para vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, saúde. governador Márcio França. Parabéns a elas. Kleber Carrilho, sua despedida, rapidinho. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Governador, Ricardo, Mauro. E, ao contrário do que parece na minha coluna, eu não estou torcendo para que não tenha terceira via, não. Eu torço muito para que tenha. O problema é que não estou vendo as condições. Este é o grande problema. Vamos torcer para que alguém desenvolva um projeto muito bem pensado, racional, para que tire o Brasil dessa dicotomia. Abraço. Legal. Ricardo Nonato, sua despedida. Muito obrigado a todos, obrigado, Mauro, pelo convite, obrigado, Kleber, pela companhia, governador Márcio França, e nessa torcida também, para que o Brasil se alinhe e a gente tenha um projeto de governo. Um forte abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Em nome de toda a nossa equipe, o agradecimento. Passaram aqui, estiveram com a gente o ex-governador de São Paulo, Márcio França, filiado ao PSB, também o jornalista, assessor de imprensa Ricardo Nonato e o cientista político e professor universitário Kleber Carrilho. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, também é o gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora com o Dermeval Pereira, que já está chegando aqui para comandar o Sociedade em Foco, da 1 até as 2 da tarde. Antes disso, informações ao vivo sobre o trânsito na cidade de São Paulo com a repórter Débora Mendonça. Eu me despeço por aqui. Tchau, gente. Até amanhã.